Está previsto para amanhã, sexta-feira, o anúncio do governo federal de um corte de gastos de 25 a 30 bilhões de reais. O motivo agora é a dificuldade avaliada pela equipe econômica em cumprir a meta de superávit primário de 0,5% do PIB. Existem ainda recursos que serão poupados, já que alguns gastos vão acontecer só no ano que vem, como o pagamento de precatórios. E tem mais, viu? Até abril, o governo vai enviar ao Congresso um projeto criando uma meta para os gastos públicos e uma margem de flutuação para o superávit primário. A ideia mesmo, avaliada por economistas, é que o governo crie um jeito que permita que a meta fiscal seja descumprida sem gerar problemas jurídicos. Ano novo, vida nova, mas os consumidores não queriam ter que conviver também com preços novos e maiores todos os dias que vão ao supermercado ou à farmácia ou também à feira. Isso não é nada bom para ninguém. Na volta do quadro Falando Economês, a inflação em 2016 domina o assunto. Basta percorrer as prateleiras do supermercado para dar de cara com ela, a inflação. Seu Joaquim já tem medo de quando chega a hora de ir às compras. Não tem nada barato hoje mais não, tudo é caro. Né? Arroz, tudo caro, feijão, óleo, tudo caro. Os números divulgados pelo IBGE confirmam que ela já começou o ano assustando. O índice de preço ao consumidor, o IPCA de janeiro, ficou em 1,27% no Brasil. Em Goiânia, chegou a 1,75%. Em todo o país, a alta acumulada nos 12 últimos meses já chega a 10,71%. O consumidor está cada vez mais inconformado com a situação. As coisas tudo subiu e o salário sempre igual. A gente aposentado com salário, coisa não acompanha, né? O aumento, vai defasando. Mas é fazer o quê, né? Tem que comer. Ainda segundo os números, em janeiro, os alimentos, como de costume, elevaram os preços lá nas alturas. Uma alta de 2,28% no país. Ele já é um velho conhecido da nossa mesa e também da inflação. Estamos falando do tomate, que assustou no mês de janeiro, com uma alta de 37,76%. De acordo com especialistas, o maior culpado é o período chuvoso. Mas os fatores climáticos realmente contribuem para uma inflação maior? Bom, para falar sobre essa loucura aí de preços, sobre essa questão climática, como driblar tudo isso e chegar inteiro ao fim do mês, eu converso agora com Edilson Aguiar, que é vice-presidente do Conselho Regional de Economia de Goiás. Oi, Edilson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Bom tê-lo aqui novamente com a gente na volta do quadro Falando Economês, muito bom. Edilson, fala pra gente. A gente viu aí a questão climática, né, que o Alex acabou de colocar. Isso tem mesmo a ver? É só essa questão ou tem muito mais aí? Na verdade, existe um conjunto de fatores que eles juntos vão gerar esse resultado. Eu tenho a questão climática realmente, porque principalmente quando inicia esse período de chuvas, eu tenho nas lavouras, ela vai ter uma perda maior, e aí eu entro em praticamente todos os alimentos, eu vejo as folhagens, alface, couve, esse estraga muito por causa da chuva. Eu tenho também o problema do tomate, né, que ele é muito sensível à chuva também, e a indústria, o problema é o tomate que é industrializado. A indústria, ela tem uma demanda que continua. Ora, se essa demanda é contínua, eu preciso abastecer primeiro a indústria. E pela velha lei da oferta e demanda, eu vou ter o quê? Preços aumentando como forma de ajustar o mercado. Isso é quase que natural. Infelizmente, o consumidor fica à mercê nesse jogo aí do mercado. Em relação à questão climática, passando a chuva, a gente está em fevereiro, março, dá uma diminuída. A gente vai ter diminuição no preço ou esse preço aí vai continuar para pior? Nos alimentos, no hortifruti granjeiro, a gente sempre tem uma redução. Então, quase todo ano a gente tem essa história do tomate aumentar muito, da batata aumentar muito, e depois isso volta para gerar novamente o bem-estar para a população. Acontece o seguinte,
no hortifruti vai acontecer isso. Mas o aumento dos alimentos que puxou a inflação não foi só no hortifruti. Eu tenho carne que aumentou muito, eu tenho arroz que aumentou muito. E esses produtos, infelizmente, por eles serem industrializados, eles não têm uma tendência de abaixar o preço. Agora é o consumidor tentar fazer aquela adequação no orçamento dele, é tentar fazer a substituição por itens que sejam da estação, entendeu? Que normalmente tem um preço mais barato e, claro, fazer o planejamento familiar. Com o planejamento familiar eu vou conseguir passar por esse momento. A boa notícia é que nos próximos meses a tendência de inflação não é de se inverter. Eu tenho o preço dos alimentos no mundo todo está aumentando. Eu tenho, apesar de conseguir uma maior produtividade com a indústria de modo geral, eu não consigo atingir os níveis de consumo da população. Esse nível de consumo da população com o aumento da renda, a pessoa quer deixar de comer a carne de segunda, ela quer comer a carne de primeira. Ela sempre quer melhorar. Exatamente. E isso faz com que, de forma assim, inexorável, o nível de ingestão de alimentos também aumente. A gente não está conseguindo fazer isso. Além disso, eu tenho um problema da tributação. Eu tenho uma carga tributária muito pesada. E aí, quando eu tenho essa carga tributária muito pesada, o preço que deveria ser o preço de equilíbrio, ele se desestabiliza. E aí, consequentemente, a conjunção desses fatores vai fazer com que o preço fique maior e que a população tenha mais dificuldade de chegar, de conseguir chegar nesse nível de consumo que seria o ideal. Edilson, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho, né? 2016, 2017, mais um pouquinho. A expectativa é que, com a retomada do crescimento, a economia volte agora para um nível mais interessante. Nós temos eleições municipais e todo ano, com a eleição municipal, é preciso que se faça alguns gastos da economia para que essa economia ande. Então, a gente tem uma expectativa de um pouco de melhora até o final do ano, mas as análises mostram que só em 2019 nós vamos conseguir retomar o nível da economia de 2014. Foi isso mesmo que eu ouvi, viu, gente? Você também, 2019. Vai demorar um pouquinho e a gente vai ter que apertar aí para conseguir chegar lá. Edilson, muito obrigada pela presença aqui conosco. É sempre um prazer e eu quero deixar o Conselho Regional de Economia está à disposição até para auxiliar as pessoas na confecção desse orçamento familiar. Porque às vezes a pessoa fala, é complicado, é difícil. Nós temos uma equipe exatamente para te auxiliar e você com certeza, com esse planejamento, você vai conseguir passar por esse momento de crise de uma forma assim bem mais tranquila. Ok, muito obrigada e que todos nós consigamos realmente isso aí. Eu conversei agora com o Edilson Aguiar, ele que é vice-presidente do Corecon Goiás.